Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, então não saiam daí. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui já indicar aí para vocês que estão me acompanhando aí pelo YouTube e você aí também que está me acompanhando pela rádio, acesse aí o meu canal, o canal Miqueias Alves, porque hoje saiu aí o primeiro podcast lá do meu canal. Eu fiz aí um podcast falando sobre a fábrica de ídolos. Nós estamos fazendo alguns podcasts que começou a ser postado hoje. Iremos tratar aí alguns temas relacionados à idolatria. E o primeiro é esse tema aí, a fábrica de ídolos. E eu tive aí uma conversa muito legal, muito boa com o nosso irmão Roger, Jackson Roger, que é professor de escola dominical em nossa igreja, está estudando agora teologia também, e nós conversamos aí, tratamos de alguns assuntos aí, e eu quero muito que você ouça esse podcast, vai ser muito relevante para vocês aí, com certeza. Então procure lá a Fábrica de Ídolos, podcast Miqueias Alves, vocês vão encontrar aí lá esse conteúdo lá no meu canal. E hoje nós iremos aí dar seguimento à nossa exposição também à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje tratando desse tema, o Pentecostes de Romanos. Hoje nós iremos falar sobre o Pentecostes de Romanos. Na verdade é um tema sugestivo para introduzir aí o capítulo 8, hoje nós iremos começar a expor aí o capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Já estamos aí na metade da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, já são, se eu não me engano, 64 mensagens ministradas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos e chegamos agora ao capítulo 8, que é talvez um dos capítulos mais conhecidos da carta aos Romanos e é o clímax da carta aos Romanos, e com certeza nós iremos ser muito edificados pelo Senhor através daquilo que Paulo escreveu aos crentes que estavam em Roma. Mas vamos então ouvir primeiro os nossos patrocinadores e logo em seguida nós voltamos. E sem me esquecer aqui também, amanhã, dia 8 de março, será feito o nosso sorteio da nossa cesta feminina, Dia da Mulher. E eu quero que você que nos acompanha aí, que não participou ainda, me mande aí uma mensagem no WhatsApp 12991925941, 12991925941, 12991925941. Mande a sua mensagem para que você participe aí. O valor é de R$5, você estará ajudando muito aqui o nosso programa. Mas sem perda de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores, nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros.
situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos aqui partir para a exposição do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Nós encerramos semana passada o capítulo 7, né? Tratamos aí do capítulo 7 e hoje nós vamos começar o capítulo 8. E que até o versículo de número 17 desse capítulo, capítulo 8, Paulo ainda está tratando do tema da santificação. Ele começou a falar da santificação lá no capítulo 6, a partir do verso 1, e ele vai concluir essa linha de raciocínio no capítulo 8, verso de número 17, para então depois ele começar a falar da glorificação. Então, essa última parte aqui de Romanos, hoje nós vamos só meditar os primeiros 4 versículos, mas esses primeiros 17 versículos ainda estão tratando especificamente do tema da santificação. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versos de número 1 a 4, para nós entendermos aqui aquilo que nós pretendemos falar. O texto diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vamos pensar aqui nesse texto, nessa oportunidade. A ação do Espírito Santo, ela é importantíssima na vida do pecador regenerado. E no capítulo 7, por exemplo, o apóstolo Paulo havia aí nos mostrado essa guerra que acontece, o que existe, mesmo pós a nossa conversão. Mas no capítulo 8, ele já começa a sua carta dizendo, ou já começa o seu capítulo dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nesse capítulo aqui, conforme Marvin Page, Paulo trata de 6 bênçãos
concedidas aos cristãos procedentes do Espírito Santo e dessa nova aliança, esse relacionamento que nós temos com Cristo mediado pelo seu sacrifício. E aí nós temos no verso 1 justificação, temos aí obediência, versos 2 a 8, 12 e 13, temos a habitação do Espírito, versos 9 e 10, a ressurreição, versículo 11, a adoção, versos 14 a 16, e a herança, no versículo de número 17. Então eu quero hoje aqui pensar com vocês aí sobre, de forma preliminar, a respeito do Pentecostes de Romanos. Porque esse capítulo, o capítulo 8, que é um capítulo conhecidíssimo, ele vai concluir o tema da santificação, vai começar e concluir o tema da glorificação. E ele começa, por exemplo, dizendo, já no versículo de número 1, que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo conclui o capítulo 8 dizendo que não há nenhuma separação, não há nenhuma condenação e não há também nenhuma separação. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. Quer dizer, nem uma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus e nenhuma separação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coisa alguma pode nos separar mais do amor desse Cristo. E o que chama a nossa atenção, logo nesses primeiros 17 versículos desse capítulo, é que, por exemplo, a palavra Espírito se repete 17 vezes. 17 vezes você vai encontrar aqui a palavra Espírito. É por isso que esse trecho, Romanos 8, versos 1 a 17, é retratado como Pentecostes de Romanos. Ou alguns vão entender que esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. O verdadeiro batismo no Espírito Santo. Ou o entendimento claro do que é o batismo no Espírito Santo. Romanos capítulo 8, dos versos 1 a 17. Mas esses primeiros 4 versículos aí que nós lemos, eles já nos ajudam a pensar algumas coisas a respeito da ação do Espírito Santo na nossa santificação e nos ajuda a entender o porquê sem o Espírito Santo não há santificação. Então eu quero pontuar aqui algumas coisas, algumas verdades aqui para nós refletirmos. Primeiro ponto aí, nenhuma condenação. O verso 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui, próprio F.F. Bruce, comentarista muito conhecido, ele diz que a palavra grega aí, kataklima, condenação, não significa provavelmente condenação, mas a punição que segue a sentença. Assim, não há razão para nós, que estamos em Cristo, continuarmos fazendo trabalhos forçados, penais, como se nunca tivéssemos sido perdoados e libertados da prisão do pecado. Porque qual que é o ponto aqui? Paulo havia mostrado no capítulo 7 a batalha entre carne e espírito.
Isso mesmo depois da nossa regeneração, isso mesmo depois da nossa conversão, isso mesmo estando nós habitados pela pessoa do Espírito Santo. Há uma batalha entre carne e espírito. Mas Paulo, que no final do capítulo 7 havia exclamado: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele termina mostrando a sua exaltação em Cristo, que nós temos, quando ele diz lá, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Cristo é a esperança, Cristo é a salvação para esse homem amarrado a esse corpo pecaminoso. Mas ele começa o capítulo 8 trazendo luz novamente aquilo que ele já havia enfatizado em outras ocasiões, em outros momentos, e deixando plenamente claro o quê? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Embora estejamos em guerra, há uma guerra entre carne e espírito, há uma convicção para a vida do crente, para a vida do convertido, nenhuma condenação há. Tem até uma música que nós cantamos. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. E aí eu não lembro o resto da letra. Mas a ideia é o quê? Nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma. Isso é muito importante, porque nenhuma condenação há, diz respeito primeiro à própria lei. A lei não nos condena mais. A nossa consciência não pode nos condenar mais. O diabo até gostaria de nos condenar. Ainda lá, Romanos capítulo 8 mesmo, o versículo de número 33, é levantada a pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí Paulo mesmo responde: é Deus quem o justifica. E ainda há o texto lá de Apocalipse capítulo 6 que diz que Satanás o tempo todo está diante de Deus levando acusações a respeito de mim, a respeito de você. Porque esse é o papel dele é nos acusar. Mas aí quando você olha para o evangelho de Jesus Cristo revelado a nós, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos em Cristo. A obra de Cristo nos livrou de toda a condenação do pecado. A justificação nos livrou da culpa do pecado, da condenação do pecado, da condenação que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. E pela fé que temos em Cristo, nós somos livres de toda a condenação. Segundo, nenhuma escravidão. Final do verso 1 e verso 2. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Nós não fomos livres só de toda condenação, nós somos livres também de toda escravidão. Agora nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Em outras palavras, quem dirige a minha vida agora, quem dirige a sua vida agora, não é mais o pecado, nem o velho homem. Quem dirige a sua vida agora é o Espírito Santo de Deus. Você morreu, o seu velho homem morreu, você ressuscitou com Cristo. Você foi unido a Cristo. Há uma união com Cristo em sua morte e ressurreição. De modo que agora estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Não estamos mais debaixo do espírito da lei ou debaixo da lei que nos levava à condenação do pecado. Nós estamos agora debaixo da lei do Espírito de vida.
É o Espírito Santo de Deus quem dirige a minha vida e a sua vida agora. É o Espírito Santo de Deus que trabalha, que vivifica-nos para caminharmos com Deus. Terceiro, nenhuma impossibilidade. Nenhuma impossibilidade. Olha aí o que diz o versículo 3, que é um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E aí você fala assim, Miquel, não entendi nada o que o texto está dizendo. Então vamos traduzir o negócio. A tradução da Nova Bíblia Viva diz: não estamos a salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Visto que era impossível a lei. O que era impossível a lei? Era impossível a lei nos justificar. Era impossível a lei nos salvar. Era impossível a lei nos redimir. Era impossível a lei nos santificar. Por quê? Por causa da lei em si? Não, por causa do homem pecador. A lei mostrava o pecado, mas não mostrava uma solução em si mesma. Ela apontava para um Salvador, mas ela mesma não podia salvar ninguém. E aí, visto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, ou seja, o corpo meu e o seu pecador, inclinado para as coisas do mal, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança do pecado da carne, condenou o pecado na carne. Ou seja, Cristo foi enviado para fazer o que eu e você éramos incapazes de fazer por nós mesmos. Ele habitou um corpo. Ele habitou um corpo físico, como eu e você o temos. E ele condenou o pecado num corpo em semelhança do pecado. Ele fez o que eu e você não temos condições de fazer com esse corpo pecador. Mas ele, com um corpo semelhante a um corpo como o meu e o seu, ele condenou o pecado na carne. É por isso que a salvação é por meio de Jesus e não por meio de qualquer outro. Somente Jesus pode nos dar salvação. Porque na obra de Cristo nós encontramos a justiça de Deus. Nós encontramos a graça de Deus. E por fim, nenhuma dificuldade. E aí Paulo concluiu com o versículo 4 dizendo: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual que foi o fim de Jesus? Cumprir toda a lei, para que a justiça dessa lei se cumprisse em nós, para que aquilo que Cristo fez por nós se aplicasse a nós. Por isso que nós cremos na união com Cristo, porque o que Cristo fez é passado para nós, porque nele nós morremos e ressuscitamos, e vivemos nele, nos movemos nele, e existimos nele, e a nossa salvação e esperança está nele. E aquilo que era de nossa dificuldade agora tornou-se em facilidade, porque nós estamos escondidos em Deus, em Cristo. Que eu e você entendamos isso, o operário trabalhado Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.